A Akatsuki foi um notório grupo de criminosos compostos principalmente por ninjas renegados de outras vilas que capturavam Jinchurikis para extrair seus bijus, assim como também realizavam certos tipos de missões. Entre seus membros, cada um tinha um poder mais explosivo que o outro, mas se fôssemos falar dos mais fortes, quem seria? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então vem comigo depois da intro. Eu sou o Trojan e sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Os membros da Akatsuki são extremamente poderosos, e não é só isso, como também eram muito temidos. Mas antes de falarmos deles, eu gostaria de perguntar: você já pensou em desenhar, mas achou que não tinha um mínimo de talento? Já quis desenhar todos aqueles personagens detalhados, incríveis, assim como os mangakas que você tanto gosta, mas acha que não consegue? Então, eu te apresento o curso Desenhando Animes. Ele é um curso prático e completo que te ensina do básico ao avançado em como desenhar seus personagens favoritos de forma simples e fácil, onde você não vai só copiar os desenhos dos outros, mas vai conseguir criar aquilo que imagina de forma instantânea. Eu também sou apaixonado por desenhos desde que era criança e também não perdi a oportunidade de obter o curso. Tô quase virando o próximo Leonardo da Vinci, rapá! Então, ficou curioso? Então clica no link aí na descrição e aproveita! Antes de começarmos, vamos com uma pequena premissa. Primeiramente, eu irei falar dos 10 membros que estavam sob o comando de Nagato. Então não irei falar de membros como Obito, Yahiko ou até mesmo Sasuke, tudo bem? Tendo essa premissa estabelecida, simbora! Com o 10º lugar temos Zetsu. Apesar dele ser extremamente importante na história de Masashi Kishimoto, Zetsu não é conhecido pela sua força. Ele é muito bom em missões de infiltração, mas quando falamos do puro poder bruto em si, sua maior vantagem são seus clones, e nem isso lhe confere um poder muito grande para superar os próximos colocados. Ele demonstrou técnicas baseadas na liberação de madeira do Hashirama, podendo usar as técnicas de pequena a média escala, e por mais que, de acordo com os databooks, tenha sido ele quem capturou o Jinchuriki de 5 caudas, não sabemos como ele fez isso, fazendo assim ele ocupar o nosso 10º lugar pela falta de feitos. Com o 9º lugar temos Hidan. Hidan está numa posição relativamente baixa, porque apesar de ser imortal, sua única arma realmente letal, o Ritual Jashin, leva muito tempo para ser ativado e precisa atingir condições específicas para funcionar. Tirando isso, ele possui seu Taijutsu, que é sim muito forte, onde consegue manter um combate equilibrado com Kakashi, Shikamaru, Ino e Choji. Mas isso não é grande coisa se comparado aos outros, além de que seu único feito bruto em batalha é o fato dele ter eliminado o Asuma, e nem isso ele fez sozinho, porque teve ajuda de Kakuzu para isso. Agora falando da sua capacidade defensiva, ele é relativamente fraco, onde só tem ao seu favor o fato de ser imortal e nada mais que isso. E em sua luta com Shikamaru, observamos que não adianta de nada ser imortal e não possuir nenhum poder regenerativo, dado ao fato que ele foi explodido em pedaços e enterrado. Com o 8º lugar temos o artista explosivo, Deidara. Deidara carrega consigo algo único, a sua Kekkei Genkai da liberação de explosão, o que lhe permite causar explosões com seu chakra. Ele ainda havia roubado um Kinjutsu de sua vila, que lhe dava bocas especiais nas palmas de suas mãos e em seu peitoral. Com esse Kinjutsu, ele poderia moldar a argila e criar os mais variados tipos de objetos e explosões, criando dragões que o ajudavam a voar, e podia criar uma série de explosivos diferentes, como o C2, onde bombas de tamanhos microscópicos se infiltram nas células do oponente, e o Deidara pode explodi-lo de dentro para fora. Ele tem uma combinação de habilidades muito difíceis de lidar, fazendo até mesmo Sasuke passar por momentos difíceis em sua luta contra ele. Fora o fato de que ele conseguiu capturar o Gaara sozinho. Claro, ele usou um método muito sujo, mas não tira o seu mérito. Porém, ele ocupa o nosso 8º lugar
porque como veremos mais pra frente, os membros mais acima são poderosos demais, fazendo assim Deidara ocupar o nosso 8º lugar. Com o 7º lugar temos Sasori, o mestre das marionetes. Eu não disse que os membros mais à frente seriam mais poderosos? Até mesmo o próprio Deidara admitiu que Sasori é sim mais forte que ele. Nós sabemos o quão orgulhoso Deidara é, certo? Ele foi o cara que se explodiu num raio de 10 km só porque não conseguiu derrotar Sasuke, numa tentativa absoluta para forçar pelo menos um empate técnico com ele, cara. Sasori é um mestre da manipulação de marionetes, tendo derrotado o 3º Kazekage, que era aclamado como o mais poderoso da história. Não só isso, mas ele tinha em seu arsenal uma habilidade que o permitia manipular 100 marionetes ao mesmo tempo, sem a mínima dificuldade, e foi dita como sendo capaz de destruir um país inteiro. Mesmo Sakura tendo a ajuda da vovó Tio, Sasori mostrou um poder avassalador. Mesmo numa batalha de 2 contra 1, ele ainda tinha vantagem, onde de acordo com a vovó Tio, ele ainda tinha previsto e calculado perfeitamente o ataque que ia matá-lo, e mesmo assim, ele permitiu que fosse morto. Através da marionete do 3º Kazekage, ele tem a Kekkei Genkai da manipulação de magnetismo, fazendo assim ele ocupar merecidamente o nosso 7º lugar. Com o 6º lugar temos Konan. Konan é uma kunoichi extremamente poderosa e inteligente, tendo como sua principal habilidade seus origamis imbuídos com seu chakra, possuindo capacidades tanto ofensivas absurdas quanto uma defesa absurda de tão quebrada, onde ela pode transformar seu próprio corpo em papel, se tornando imune a ataques físicos. Sua manipulação de papel chega a níveis absurdos, onde ela pode criar asas para voar, origamis para atacar e pode criar lanças de papel com poder ofensivo absurdamente grande, criando armas poderosíssimas. Ela é tão absurdamente poderosa que forçou Obito a um limite aparente, onde o Uchiha foi forçado a usar Izanagi para escapar da situação. Mas você pode se perguntar se ela realmente é tudo isso e se realmente é mais poderosa que Sasori, e eu te digo, sim, pois foi ela mesma quem recrutou o gênio das marionetes, o derrotando com aparente facilidade. E lembremos que na época, Sasori já tinha a marionete do 3º Kazekage, ou seja, seu poder é sim digno de mérito, fazendo assim ela ocupar o nosso 6º lugar. Com o 5º lugar temos Kakuzu. Sério, apesar de ter sido derrotado bem no começo do Shippuden, ele é extremamente roubado. Primeiro, em relação às suas capacidades ofensivas. Seu taijutsu é tão poderoso que ele conseguia segurar um soco reforçado de Choji com uma única mão e sem dificuldades. Já com relação ao ninjutsu, ele era capaz de controlar as 5 transformações básicas da natureza graças aos corações extras que ele detinha, podendo manipular esses corações para agirem de forma individual durante o combate e o ajudarem em situações de perigo. Isso sem contar sua incrível inteligência, onde para derrotá-lo era necessário que ele fosse derrotado 5 vezes, ou seja, ele ainda tinha vidas reservas caso fosse necessário. Em relação a seus feitos, ele quase eliminou Ino, Shikamaru, Kakashi e Choji quase ao mesmo tempo, se não fosse Naruto chegando para ajudá-los. Ele ainda foi cogitado a lutar com Hashirama Senju, considerado um deus shinobi na época, que não tinha seus corações ainda. Sendo assim, seu 5º lugar é mais que merecido. Com o 4º lugar temos Orochimaru. Por mais que o tio admirador de cobras tenha saído da Akatsuki na época de Naruto clássico, não muda o fato de que ele era sim um membro poderoso. Sua velocidade era absurda o suficiente para desviar dos ataques do Naruto na forma de 4 caudas da Kyuubi. Agora falando de suas defesas, ele é um absurdo, onde além de poder invocar barreiras poderosas, ele detém da sua troca de pele, onde não importando o dano que ele vai tomar, ele vai sair de seu corpo completamente intacto. Mesmo se for desmembrado, partido ao meio, cortado em pedaços e dilacerado, ele vai voltar completamente intacto. Ele tem um arsenal de jutsus muito poderosos, onde além de invocar serpentes como Manda, a mais poderosa serpente da caverna Ryuchi, ele possui o Edo Tensei, possuindo grande vantagem em batalha. Em questão de feitos, ele foi capaz de derrotar o 4º Kazekage, apesar de que não sabemos se ele teve ajuda para isso. Ele também derrotou o 3º Hokage, Hiruzen Sarutobi, e deu um combate de respeito ao Naruto com 4 caudas, ocupando assim o nosso 4º lugar.
Com o nosso terceiro lugar temos o Shark Boy de Naruto, Hoshigaki Kisame. Kisame é tão poderoso que é considerado uma biju sem cauda de tanto chakra que o cara tem. Ele é simplesmente capaz de criar um oceano no mais puro deserto com míseros 30% de seu chakra, cara. Ele possui diversas técnicas extremamente poderosas através da manipulação da liberação de água, onde ele se mostrou capaz de absorver chakra mesmo sem sua espada samerrada. Agora falando da sua espada, além de ser um mestre em Kenjutsu, a arte de luta com espada, ele ainda podia usar a samerrada para absorver chakra e se fundir com ela, aumentando ainda mais os seus poderes já fora da realidade. Agora falando de feitos, ele foi capaz de capturar o Jinchuriki do Quatro Caudas, Roshi, sozinho, além de simplesmente ter solado o Killer Bee tranquilamente, como se fosse um passeio no parque. Só não o tendo derrotado definitivamente porque precisava fingir a sua morte para ser um espião na guerra. Ele também deu um combate de respeito ao Gai com o sétimo portão, que admitiu que ele só foi derrotado porque não estava com a sua samerrada, cara. Ou seja, o cara é uma biju sem cauda, tem um chakra absurdamente grande, derrotou o Jinchuriki de 8 caudas com respectiva facilidade, deu um combate a alguém usando 7 dos 8 portões internos, só não derrotou realmente porque precisava fingir a sua morte. Então, ele ocupa sim o nosso terceiro lugar. Com o segundo lugar temos Itachi Uchiha, o cara que arranca suspiros até da sua avó. O cara era desbalanceado demais, sendo considerado um gênio com apenas a idade de criança, tendo se tornado o Capitão Danbu com só 13 anos de idade. Vemos após isso seu absurdo poder, tendo despertado seu Mangekyo Sharingan e usado jutsus extremamente apelões, como o Amaterasu, que cria chamas poderosas o suficiente para queimar tudo aquilo que toca, Tsukuyomi, um genjutsu extremamente poderoso, onde Itachi pode manipular o espaço-tempo dentro desse genjutsu e fazer o oponente cair na ilusão que ele quiser, e o seu Susanoo, que tem uma apelação de outra dimensão, já que possui o espelho de Yata, que pode refletir qualquer dano lançado contra ele, e a espada de Totsuka, que sela tudo aquilo cortado por ela. Isso tudo sem falarmos de suas realizações, onde derrotou Kakashi em questão de segundos, mandou o clã mais poderoso de Konoha pra vala, juntamente de Obito, derrotou Deidara com uma única olhada, onde Deidara passou a ver Itachi como uma montanha a ser superada. Não bastasse tudo isso, ele derrotou Orochimaru com um simples genjutsu, fazendo Sannin sair da Akatsuki logo depois para tentar superá-lo. Ele é tão absurdo que membros absurdamente desbalanceados o consideram como uma meta a ser superada, onde mesmo praticamente cego e quase morto por sua doença, ele deu um combate de respeito ao Sasuke, só não o derrotando porque não quis. Porém, ele não ocupa o primeiro lugar, porque o cara que está nessa posição é absurdo demais. Mas mandando a real, utilizar o seu Mangekyo Sharingan era desgastante demais para ele, pois diferente de Obito, que tinha as células de Hashirama, ou Sasuke com o poder do Mangekyo Sharingan eterno, Itachi não tinha nada que o ajudasse a superar essa barreira, onde a utilização do Tsukuyomi 2 vezes ao dia e do Amaterasu uma única vez era o suficiente para acabar com toda a energia de Itachi, sendo dito que seu limite do uso do Mangekyo Sharingan era de 3 vezes em um único dia, mas não deixa de tirar o mérito do seu incrível poder. E chegamos ao top 1, com o primeiríssimo e honrado lugar, eu creio que vocês já sabiam, temos Nagato Uzumaki, ou Pen, o líder da Akatsuki. Estarei analisando aqui o Pen com os 6 corpos, e não Nagato com os 6 poderes em seu próprio corpo, já que estamos falando de um período onde Nagato só utilizava os 6 corpos de Pen em batalha. Bem, Nagato é sem comparação. Com o poder de seu Rinnegan, ele pode realizar invocações simultâneas de criaturas bizarramente fortes com caminho animal, pode manipular as forças atrativas e repulsivas com o caminho Deva, pode absorver ninjutsu e chakra com o caminho preta, pode ler mentes e arrancar almas com o caminho humano, transformar seu próprio corpo em uma arma ambulante com o caminho Asura, pode invocar o Rei do Inferno e realizar interrogatórios com o caminho Naraka, e por fim, com o caminho exterior, ele tem um controle absoluto sobre a vida e a morte, podendo ressuscitar os mortos.
Com esses poderes, ele adquiriu uma cartela de feitos impressionantes, como ter derrotado Hanzo da Salamandra, que tinha vencido os 3 Sanins lendários juntos, e não só isso, onde ele simplesmente foi responsável por derrotar Jiraiya, um ninja lendário, derrotou Kakuzu antes dele se juntar pra Akatsuki, tocou o terror no Orochimaru e invadiu a vila mais forte da obra, solando praticamente todos os ninjas de lá, inclusive Kakashi, que não teve a mínima chance. O cara transformou a vila mais poderosa da obra em pó, mano. Você pode até se perguntar como ele ocupa o primeiro lugar, visto que Nagato Edo Tensei foi selado pela espada de Totsuka possuída por Itachi na 4ª Grande Guerra Ninja. Existem 2 motivos principais para isso. O primeiro deles é que Nagato não estava lutando com um, mas com 3 ninjas extremamente poderosos ao mesmo tempo, sendo eles Naruto, Killer Bee e o próprio Itachi. A segunda razão é que Nagato estava com todos os caminhos concentrados em si, e se fossem os 6 caminhos separados, em corpos diferentes, Itachi não teria levado a melhor, por não saber como eles funcionam. Agora vamos entender por que ele ocupa o primeiro lugar. Bem, ele pode counterar tudo que o Itachi faz. Primeiro, em relação ao Tsukuyomi, é dito na própria obra que usuários de Rinnegan são imunes a genjutsus oculares, tanto que na própria luta contra Pain, Jiraiya decide usar um genjutsu sonoro, e o mesmo acontece com Sasuke, onde ele é imune ao Mugen Tsukuyomi usado por Madara. Lembremos, mesmo que um dos corpos de Pain fosse pego no Tsukuyomi, isso não afetaria os outros corpos, visto que quando Ibiki estava torturando o caminho animal, isso não afetou em nada os outros corpos. Amaterasu poderia ser absorvido pelo caminho preta, já que não deixa de ser um ninjutsu. Susanoo poderia simplesmente ser repelido pelo Shinra Tensei ou manipulando a gravidade. O próprio Nagato poderia repelir ou atrair o ninjutsu. E vale lembrar que também não deixa de ser chakra, ou seja, ele ainda poderia absorver com o caminho preta. Bem, e caso a batalha se estendesse, quem levaria a pior seria o Itachi, porque a sua estamina não chega nem perto da de Nagato. E enquanto Nagato poderia lutar por horas ou até mesmo por dias, o Itachi não duraria nem alguns minutos, já que só em alguns minutos de luta contra Sasuke, ele acabou levando a pior. Claro, ele estava doente e estava praticamente cego, mas não muda o fato de que ele não duraria tanto tempo assim. Sendo assim, Pain ocupa o nosso primeiríssimo lugar. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Me diz se vocês concordaram com a minha opinião. Digam aí nos comentários. Bom, muito obrigado por terem visto até aqui. Fiquem com Deus. Tamo junto sempre. Conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque assim vocês vão sempre ficar por dentro dos próximos vídeos e não vão perder nenhum conteúdo. Tamo junto sempre. Fiquem com Deus e fui!